Jornal do Meio-Dia, agora é hora do nosso quadro Como Vai Você? O quadro aqui do Jornal do Meio-Dia que trata de saúde mental. Um quadro que a gente estabeleceu para falar de um assunto que não costuma ser bastante debatido e que a gente acha que precisa, sim, ter o seu espaço de debate, o seu espaço de discussão, porque cada vez mais as pessoas têm adoecido mentalmente e guardam isso para si, não costumam falar sobre os seus problemas. Hoje a gente vai falar sobre transtorno obsessivo compulsivo. Eu estou recebendo aqui a psiquiatra Daniela Mourão e estou recebendo a escritora Camila Galas, está aqui com a gente. Muito boa tarde, sejam bem-vindas ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu queria agradecer porque a história do transtorno obsessivo compulsivo chegou até mim através de uma reportagem que eu fiz com a Camila, né? A Camila, que possui TOC e que durante muito tempo passou por várias etapas para conseguir aprender a lidar com isso. Eu queria que você começasse trazendo para a gente, Camila, um pouco dessa sua história, desde quando você passou a sofrer com o TOC e até o momento em que você começou a traduzir isso através de letras, já que, como eu falei, você é escritora e escreveu um livro que fala sobre isso. Boa tarde, obrigada primeiramente pela oportunidade. E assim, eu percebi em 2015, eu tinha por volta de 14 anos, 14 para 15, e eu estava tendo muitos problemas na minha vida pessoal. Eu não conseguia sentar na minha cama, nem em nenhuma cadeira, nem em sofá, nem nada da minha casa. Não conseguia abraçar meu irmão, nem meu pai, nem nenhum homem, não podia. Te incomodava? Me incomodava. Eu comecei a me incomodar com a palavra gravidez, então eu tinha muito medo. E eu sentia que ia acontecer comigo, se eu visse uma pessoa assim. Então eu estava tendo muitas restrições na minha vida. E eu estava achando até que pudesse ser esquizofrenia ou algo do tipo, né? Que acho que é muito comum as pessoas que têm TOC acharem que se trata de esquizofrenia ou duvidarem do diagnóstico, né? E a doutora Daniela, que é essa que está aqui do lado, ela é minha médica até hoje, e ela me diagnosticou quando ela estava fazendo um atendimento para a população. E aí eu fui atendida por ela e ela diagnosticou lá, né, no momento. E aí eu comecei a tratar com medicamento e terapia. Deixa eu te perguntar, até então, você já conhecia o TOC? Você sabia o que era TOC? Não. Não? Não. Apenas através do diagnóstico é que você passou a ter noção do que era realmente. Aí eu fui procurar, pesquisar sobre, estudar sobre isso, ler livros sobre TOC, para tentar me aprofundar mais no assunto e até me conhecer melhor. Perfeito. Já já a gente volta à história da Camila. Agora a gente vai conversar com a doutora Daniela, porque ela tem graduação em psiquiatria pela Universidade Federal da Paraíba, residência em psiquiatria aqui pela UFP, especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria e professora de medicina lá da Universidade, da Uninova-FAP. Professora, doutora, seja muito bem-vinda, boa tarde. Vamos começar, a gente já ouviu aí o depoimento inicial da Camila, explicando para os nossos ouvintes o que é o transtorno obsessivo compulsivo. Certo, boa tarde. Eu gostaria de agradecer também a presença aqui, até pelo fato da gente poder desmistificar a psiquiatria e poder ajudar tantas pessoas com esse transtorno com o livro da Camila, tá certo? Então, o que seria o TOC? O TOC é um transtorno obsessivo compulsivo, né, que é a sigla TOC. Faz parte do transtorno de ansiedade, do grupo de transtorno de ansiedade, e ele tem uma base neurobiológica que altera o cérebro. O que é que isso diz? O que é que isso indica? Essa alteração, ela faz com que as pessoas acometidas por esse transtorno tenham uma forma de pensar diferente. Então, eles têm um pensamento e têm comportamentos repetitivos que, embora esses pensamentos e comportamentos eles sejam desagradáveis e causem um nível de sofrimento, eles não conseguem controlá-los. Aí a gente chama isso de pensamentos intrusivos. Que é assim, quando a gente escuta uma música, que aquela música fica na cabeça o tempo inteiro, você acorda e está com aquela música, você não quer lembrar daquela música. Senhora, passa 2 semanas e a música não sai da música lá cabeça. o tempo inteiro. Então é mais ou menos assim. Eles não querem ter aquele pensamento, mas o pensamento está lá o tempo todo, né? E a questão aqui é o conteúdo desses pensamentos. Então, o TOC ele se caracteriza basicamente por obsessões, que seriam esses pensamentos,
certo? Que ele não quer ter aquele pensamento, mas, porém, ele não consegue controlar, apesar de causar sofrimento e ser muito ruim para ele. E esse é o ponto que eu queria que a gente entrasse agora, porque a senhora citou a música, por exemplo. Sim. E o único transtorno da música é você ficar cantando ela o tempo inteiro, enquanto está tomando banho ou tomando café. Mas, em outros casos, como o do toque, isso pode seguir muito adiante. Eu acho que é importante a gente ressaltar os tipos de prejuízos que as pessoas podem ter, porque, no geral, e talvez esse tenha sido o maior esclarecimento que eu tive quando eu conversei com a Camila, é que algumas pessoas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, dizem, não, eu tenho toque. Por quê? Não, porque eu gosto das coisas bem arrumadinhas, eu gosto de colocar o meu livro no canto, enfim, a minha cama tem que estar sempre muito bem arrumada. Mas o toque, ele traz alguns prejuízos que vão bem além do que simplesmente o incômodo que é uma passageiro, mania, né? Uma mania. Isso. Então, essas obsessões, né, só para dar uma continuidade, que são os pensamentos, eles levam às compulsões, que são justamente os rituais que a gente conhece como as manias, que é o que você fala, que as pessoas falam, tipo, eu tenho um toque porque eu tenho uma mania. Por exemplo, de lavar as mãos, eu tenho uma mania de ficar contando as coisas, eu tenho uma mania de simetria, de organização, mas isso, ter essa mania, quer dizer que é toque? Quando é que é toque? É quando esses rituais ou esses pensamentos causam um sofrimento na vida do paciente de maneira que invalida ele de trabalhar, invalida ele de ter uma relação social, causa um prejuízo funcional, social e familiar. E ele gasta muito tempo, horas, fazendo isso. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui claro. Eu tinha uma paciente que, ao acordar, ela precisava fazer uma oração. Sendo que na cabeça dela, essa oração duraria 5 minutos a princípio. Então, ela tinha que estar lá fazendo a oração dela. Só conseguia sair da cama após o cumprimento desse tempo. E aí foi passando o tempo, foi passando o tempo. Quando ela chegou a mim no consultório, ela já estava fazendo isso por 4 horas. Nossa. Ela só conseguia levantar da cama após 4 horas fazendo esse ritual. Ou seja, ela perdeu o emprego, ela se tornou, teve um isolamento social, uma fobia, entende? Então, assim, há uma necessidade de um comprometimento. Nós todos temos traços, como a questão da música, e também não é uma superstição. Por exemplo, falar aqui de jogo, né? A pessoa veste uma camisa, tem essa história, né? Eu vou vestir uma camisa para o Flamengo ganhar. Sim, então, aí, tem essa história. O Flamengo só vai ganhar se eu vestir aquela camisa, não é bem isso? Sim. Mas o toque, o portador do toque é como se ele tivesse o tempo inteiro assim. Tudo nele funciona como se ele fosse acontecer de verdade. É o que a gente chama de pensamento mágico. Ele tem um pensamento mágico. Então ele acha assim, que se ele não cumprir aquele ritual, vai acontecer algum problema muito sério. Alguém vai adoecer na família, alguém vai morrer, vai acontecer uma catástrofe e ele se sente na obrigação de cumprir aquele ritual. Porque ele se sente culpa, sente angústia. Então, assim, Francisco, funciona assim para deixar ainda mais claro, didático. Perfeito. Tem a obsessão, que é o pensamento. Então, tem esses pensamentos que têm vários conteúdos, né? Que eu aqui, por exemplo, tem conteúdo sexual, tem conteúdo de violência. O paciente acha que vai sofrer uma violência a qualquer momento, aí não sai de casa. Acha que alguma pessoa da família vai morrer e não sai de casa. Isso tudo a nível de pensamento, certo? E tem as compulsões. Por que ele faz compulsão? Porque é uma maneira de aliviar aquele pensamento. Então, eu vou ter um ritual, porque à medida que eu faço aquele ritual, eu vou ter um alívio temporário daquela ansiedade, daquele pensamento, certo? Por exemplo, eu começo a ter um medo de me contaminar. Aí, então, eu vou lavar minhas mãos. Só que eu vou ter que lavar minhas mãos várias vezes. Porque se eu não lavar minhas mãos, eu, de fato, vou contaminar. Eu vou pegar AIDS. Eu vou pegar algum tipo de doença. E eu vou realmente morrer. Entendeu? Então, assim, a compulsão, ela neutraliza o pensamento. Então, por isso existem os rituais, que são completamente diferentes das manias e das superstições. Porque não envolve sofrimento e nem tempo gasto com isso. E aí eu volto para a Camila agora para ela trazer para a gente como é que foi que isso te prejudicou na tua vida social, no teu dia a dia. Então, como eu falei
Prejudicou muito no meu relacionamento com meu pai, com meu irmão, com amigos também. Na escola, quando foi assim que eu descobri, né, o pessoal da minha sala, eles sabiam que eu tinha problema de, quando eu chegasse na sala, se tivesse algum menino sentado na minha cadeira, eu tinha que trocar por uma cadeira que ninguém tinha sentado no dia. Só que às vezes acontecia várias vezes, porque eles sabiam, ficavam vendo o meu sofrimento. Eles pegavam e faziam isso, né? Ah, Camila tá vindo, vou sentar ali, né? Pra incomodar. É uma coisa de provocar mesmo, né? Provocar. Então, tinha vezes que eu ficava desesperada, tipo, trocando várias vezes a cadeira e tinha que ir em outra sala, pegar de outra sala e ninguém entendia, sabe? Você achava engraçado. E que, de fato, não é engraçado pra gente, né? Prejudicou muito também em relação à minha saúde mesmo, porque às vezes quando eu tô muito ansiosa eu preciso machucar minha cabeça e me machucar, que chama automutilação, né? Então, no caso, eu preciso ficar arranhando minha cabeça até sair sangue, e aí eu só paro de fazer isso quando sai sangue, que é quando eu me alivio, né? Como se fosse isso, aliviar o estresse, a ansiedade do momento. Eu tenho isso e eu tento parar com isso, mas ainda assim é muito difícil, porque eu faço isso desde 2018, então tá com tempo já. Às vezes, quando eu tô muito ansiosa, eu tenho um pensamento de furar meus olhos, de me arranhar, de cortar minha mão, cortar minha língua, e isso acaba deixando a gente cada vez pior, né? Muito sofrimento. A gente imagina, só pelo seu relato aí, a gente já imagina o sofrimento. Como é que se lida com isso, doutora? Então, assim, uma coisa que eu quero frisar que é importante, o paciente do toque, ele tem consciência. Sim. Que aquilo não faz sentido. Como a Camila relatou, ela tem consciência, né, Camila, que não faz sentido, porém ela não consegue controlar aquilo. Então, aí é o ponto, né? Aí a necessidade de verdade de um medicamento, né, para que essa pessoa, ela diminua a ansiedade, ela possa ter uma qualidade de vida melhor. Porque, assim, o toque é considerado grave e hoje ele está entre os 10 transtornos mais graves. Então, ele é incapacitante se não for tratado, né? Por exemplo, se a Camila não tivesse usado, né, medicamentos, não somente medicamento, porque o tratamento não é só com medicamento. Sim. Tem também a terapia extremamente importante. Então, poderia ter evoluído para uma situação ainda mais grave, certo? E uma coisa importante para dizer é que acomete 2% da população. E para você ter ideia, do primeiro sintoma ao paciente chegar no consultório, é uma média de 8 anos. Olha só, muito tempo. Muito tempo de sofrimento. Porque o que é que acontece? O paciente tem vergonha. Porque ele tem consciência que aquilo ali não é razoável, né? Eu vou checar uma porta 10 vezes para ver. Eu já vi que ela está fechada. Aí eu deito, vou realmente ver se ela está fechada. Depois eu vou. Ele entende que aquele processo é irreal, então ele tem vergonha de falar para um pai, de falar para paciente. Então ele vai tentando lidar com a situação. E aí, isso aí já leva um tempo de 8 a 10 anos. Quando chega no consultório, a situação já está numa proporção ainda. Já cresceu muito. Muito, né? Porque é muito heterogêneo os sintomas. Eles não são sempre os mesmos. A Camila que eu diga, né, Camila? Muda muito. Doutora, a senhora já citou o tratamento. Vamos só aprofundar um pouquinho mais. Como é que funciona o tratamento para quem tem toque? Então, o tratamento é feito com medicamentos, com antidepressivos, né? E com terapia necessariamente, e com a terapia específica, que é a cognitiva comportamental, que ela faz justamente a confrontação do paciente com esses medos, de uma forma segura, num ambiente seguro. Então, ela vai lidar com aquela situação que ela tem medo, com o auxílio de um psicólogo. E os medicamentos, o medicamento principal é o antidepressivo, mas há necessidade, a depender do quadro, de outros medicamentos para poder controlar mais a ansiedade. Tá certo? O tempo, se você me perguntar, tem cura, né? Essa pergunta sempre vem. Sempre vem. Existe, em alguns casos, a remissão completa dos sintomas, mas a maioria, ela flutua. Ela tem um controle e em algum momento aparece um ou outro sintoma, então existe uma flutuação, apesar do uso correto do medicamento. Tá, tem uma pergunta aqui, doutora, da ouvinte, não quer se identificar. Ela diz que tem um ritual mental que ela sabe que vem da ansiedade, que sempre antes de viajar, antes de eventos importantes, ou mesmo só quando ela está ansiosa, de tentar pensar as piores coisas possíveis, pois se ela pensar, tem a ideia que não vai acontecer.
Isso pode ser algum indício de que tem alguma propensão a ser TOC, é preciso procurar auxílio nesse sentido, ou nesse caso dá para que ela própria consiga controlar? Eu acho que é necessário uma avaliação, sim, porque o toque mais agressivo é justamente o toque do pensamento. Não necessariamente eles precisam ocorrer ao mesmo tempo. A pessoa não tem a necessidade. Tem pessoas que só têm o pensamento, que é até mais difícil fazer o diagnóstico como o dela. Sim. Então, os pensamentos são sempre muito catastróficos. E o paciente precisa fazer dentro da mente, aí não passa por um ritual, um processo para neutralizar o pensamento dentro do pensamento. Ok. Então, isso é muito angustiante. O paciente chega o dia exausto. E ele não tem essa mania, uma mania visível de percepção. Então, é necessário um profissional para identificar se isso está correndo, tudo a nível de pensamento, que seriam as obsessões. Porque o que é mais comum, que chega mais fácil no consultório, são justamente as compulsões, que são os rituais. Né? Alguém que está lavando muito a mão, alguém que está checando muito, alguém que fica todo o tempo simétrico, né? Por exemplo, que tem muita questão de número, às vezes as pessoas têm que fazer determinadas situações 8 vezes, 10 vezes, repetir para poder funcionar. Então, assim, é visível para quem convive, né? Okay. A parte do ritual, mas o do pensamento, não. Por isso é que demora o diagnóstico. E aí precisa ter uma avaliação mais aprofundada. E aí ela precisa de uma né? avaliação para ver o quanto de tempo ela está gastando com isso. E aí a gente estava falando aqui a respeito do questionamento que as pessoas sempre têm, que é cura. Tem controle. E aí que eu queria que a Camila voltasse a conversar com a gente, porque ela está passando por esse procedimento todo, por esse processo, inclusive tem até o relato agora através de um livro. Conta pra gente, Camila, como é que está sendo isso? Eu já passei por vários momentos, vários psicólogos, vários terapeutas, que até encontrar algum que realmente me ajudasse de fato, né? E assim, atualmente eu venho fazendo terapia uma vez por semana, justamente tentando enfrentar os medos, né? Então a gente conversa sobre o assunto e durante a semana eu tenho que tentar confrontar, certo? Então, por exemplo, se eu acho que se eu sentar na cama do meu irmão eu vou engravidar, eu devo tentar sentar lá pelo menos uma vez por dia, sabe? E tipo, aos poucos tentando, né? E psiquiatra, né? Eu preciso ir uma vez por mês e tudo. Então é super importante a gente manter o acompanhamento com ambos os profissionais, né? E aí você está trazendo isso através de um livro? Sim, no livro eu trago perguntas recorrentes que as pessoas costumam ter tais Posso dúvidas. ver? Pode sim. Falo um pouco da minha trajetória, os possíveis, as possíveis causas do meu transtorno também. Falo do tratamento, de como foi a busca por profissionais para me tratar, como tudo aconteceu, algumas situações da minha vida e problemas que eu já passei em relação a isso, né? Para tentar trazer um auxílio para essas pessoas que possam estar suspeitando de algo parecido. E aí tá aqui os relatos, essas perguntas, né, essas respostas que ela traz através da experiência dela nesse livro, Um Toque de Expressão, a Camila Galas. Já está na 2ª edição, né? É a 2ª edição, agora está disponível em formato e-book na loja da Amazon. Que coisa boa, disponível aí então agora de uma forma bem mais universal, né? Para que todo mundo possa ter acesso, bem mais ampla. Porque é realmente o que eu estava falando, é um assunto ainda pouco conhecido na sua amplitude, que era o que a gente estava dizendo aqui. As pessoas geralmente associam o toque a coisas mais corriqueiras, mais cotidianas, quando a gente acabou de ver aqui que é algo muito mais intenso, que causam prejuízos bem maiores, né, a quem tem. Mas, através desse acompanhamento, através do auxílio, como é que está a sua vida hoje, Camila? Hoje eu consigo ter muito mais qualidade de vida do que eu tinha em 2015, né? Inclusive, eu acho que eu melhorei bastante. É claro que isso não tira o fato de que de vez em quando a gente tem recaídas, né? Mas ao longo da vida a gente vai aprendendo a lidar com os problemas que vão aparecendo, tentando trazer sempre que a gente aprende na terapia e com a ajuda do tratamento medicamentoso, que ajuda a controlar a parte química, né, no caso, a gente consegue ter uma qualidade de vida bem melhor. Por isso que é tão importante que as pessoas procurem ajuda psicológica e psiquiátrica. Perfeito, Camila. Vamos falar um pouquinho do livro aí, então chama o pessoal para conhecer Um Toque de Expressão. Sim, o meu livro Um Toque de Expressão está disponível na loja da Amazon agora.
versão e-book, então qualquer pessoa do Brasil inteiro pode adquirir imediatamente. E eu trago um pouco da minha experiência, um pouco não, bastante da minha experiência, procurando profissionais também, possíveis causas, perguntas comuns, tem imagens também, então acho que está algo bem interessante. Perfeito, Camila, obrigado. Doutora, chegou aqui mais uma informação aqui, rapaz, olha, eu não coloco nada em número ímpar, nem o volume da televisão, nem o do ar-condicionado. Isso não é toque, é mania, né? Se isso não atrapalhar a sua vida em nada, tá de boa, tá super tranquilo, não é um transtorno. Você estava falando aí, eu estava lembrando, toda vez que eu vou fazer compra, que eu estou colocando os legumes, fruta, eu vou contando, eu não sei porquê, mas eu conto, 1, 2, 3, a gente compra por quilo, né? Mas enfim, é coisa, não me atrapalha em nada, só veio a cabeça aqui agora, enfim. Tá tudo ok. Tá tudo ok. Então, doutora, vamos para a gente encerrar, lembrar aos nossos ouvintes que teve consciência, fez parte, se identificou com alguns dos aspectos que a senhora trouxe aqui, o ideal é procurar um especialista. Isso. E o que é muito importante, eu acho que esse espaço que você traz e que a Camila tem conseguido, né, nas redes sociais, possibilitar a quem está em casa se reconhecer através dos sintomas, né, que ela descreve no livro. E como você aqui, né, numa pequena conversa, você já percebe, a gente se percebe, nós temos alguns traços, nós temos alguns comportamentos, mas se esses comportamentos não são impeditivos, não tem problema. A questão toda é quando isso começa de fato a atrapalhar, você gastar tempo e você ter perdas. Aí é o momento de procurar um profissional, e o profissional correto é o psiquiatra, a princípio, para fazer o diagnóstico e entrar com tratamento medicamentoso e encaminhar para o terapeuta. E aí eu queria dizer, dar aqui um exemplo claríssimo da Camila. Sim. Então, quando eu encontrei a Camila estava extremamente limitada, né, incapacitada em casa, sem condições de sair do quarto dela, né, de condições de sentar em cadeiras, de tocar o pai, né, de tocar o irmão, e com muitos pensamentos que a gente chama disfuncionais. E hoje a Camila é uma escritora. Hoje a Camila faz uma faculdade de odontologia, hoje a Camila trabalha, então é completamente possível, desde que você faça o uso correto do que é necessário, né? Então, existe muito um mito e uma situação de preocupação. Sim. Né, com o transtorno de não querer ir ao psiquiatra, às vezes, né, achar que psiquiatra é só médico de doido, né, passa por essa questão, né. A gente fala sempre sobre isso aqui. Isso, né, então assim, é necessário, se você tem, assim como a gente adoece, né, do coração, adoece do estômago, a gente também adoece mentalmente, e nesse caso, se você não usar medicamento, você vai realmente tornar a sua vida incapaz. Então assim, se tem a doença, tem a necessidade do tratamento correto. E aí está um exemplo aqui, nada melhor do que a Camila, que hoje é essa garota linda, que dá exemplos para qualquer pessoa, tá né? Vivendo, e né? motivação e inspiração para qualquer pessoa que acompanha a história dela, né? O livro, e o que ela realmente faz no dia a dia, que eu acho que isso que é importante, né? A prática dela, ela de fato hoje, ela é uma acadêmica de odontologia, ela trabalha e ela é escritora. Olha que lindo. Coisa boa, coisa boa. Isso, doutora, essa é a mensagem. Doutora Daniela Mourão, psiquiatra. Camila Galas, escritora, estudante de odontologia aqui com a gente. Obrigado pela participação, por ter trazido aqui a sua experiência para compartilhar com os nossos ouvintes. Camila, obrigado, viu? Muito obrigada. Eu obrigado que agradeço mais uma vez, doutora. Olha, e a gente sempre encerra aqui lembrando que procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, não precisa ser caro, pode ser grátis, através dos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, estão aqui, é pelo SUS, vai lá, procura. Lembrando, eu sempre digo isso que a senhora falou, a doutora aqui confirmou. Assim como você machuca o pé, procura o ortopedista, quando você tem um problema de pele, procura o dermatologista, é natural ter algum tipo de adoecimento mental, procura o psicólogo, procura o psiquiatra. Gente, obrigado mais uma vez, viu? A gente vai para o intervalo e volta já já com mais Jornal do Meio-Dia. Sai daí.